Esse lugar que eu tô agora foi a base militar para um dos maiores massacres da história do Brasil e quase ninguém sabe sobre isso. Hoje eu vou andar pelas ruas de União da Vitória e Porto União para falar um pouco sobre o que foi a Guerra do Contestado. E agora, queridos e queridas, cruzando a ponte que atravessa o Rio Iguaçu, o Iguaçuzão, sim, ele mesmo, que deságua em Foz do Iguaçu, se juntando ao Rio Paraná. É aqui que eu começo a minha história sobre essa cidade, sobre esses dois municípios, União da Vitória, no Paraná, e Porto União, Santa Catarina, que na verdade, antigamente ali, no começo do século passado, era uma cidade só, não era Porto União da Vitória, e devido aos conflitos foi separada, foi dividida, mas ainda hoje a sua dinâmica é de cidades irmãs, né? De cidades vizinhas. Elas são divididas pelo trilho do trem, que antigamente era bem aqui onde eu estou andando, né? Essa ponte de ferro era onde passavam os trilhos, e é ela hoje, a antiga linha, os antigos trilhos que dividem essas duas cidades. E por que eu tô aqui, né? Bom, por motivos familiares. Tenho um casamento, e daí por que não aproveitar para falar um pouco da história desse local? Sim, aqui foi a base militar, uma das bases militares do exército da Nova República, né? Para lidar com os rebeldes, com os sertanejos, que foi chamado conflito da Guerra do Contestado, né? Ali no início do século passado, em 1911, 1912, né? O que basicamente, dando um resumaço, assim, é quase que uma versão de Canudos, né? Se você sabe o que é a história de Canudos, também uma revolta popular que foi massacrada pelo Estado brasileiro, Estado republicano brasileiro, no finalzinho do século XIX. Você sabe, você tem uma noção, né, do que foi isso. Basicamente um massacre do povo, né, que se uniu lá em torno do Antônio Conselheiro, né, uma figura messiânica, e o Contestado ele foi basicamente uma versão do sul desse rolê. Antes de a gente entrar na história por si só, eu quero mostrar o Rio Iguaçu, né? Um rio bem extenso, ele nasce ali na Serra do Mar, a nascente dele é na Serra do Mar, e ele quase que cruza o Paraná todo, às vezes fazendo divisa com Santa Catarina, às vezes entrando para dentro do estado, e daí, como eu disse, ele acaba lá em Foz do Iguaçu, né? Então a gente começou o vídeo no município de União da Vitória, no lado do Paranaense, e a gente está agora indo para Porto União. Não necessariamente o rio divide as duas cidades, né? Quem divide é a linha do trem, essa aqui que a gente está andando. Vai ficar bem claro lá para frente quando a gente chegar na antiga estação. Mas quero que vocês notem o peso histórico que tem esse lugar, né? Uma coisa que eu gosto muito, que me pega muito, é o espírito do lugar, sabe? O espírito histórico do lugar, o espírito dos fatos, dos acontecimentos que as pessoas que moraram aqui no passado passaram, sabe? Isso me pega muito, né? E ainda mais essa região que foi uma região de conflitos, de chacinas, né? De violência, de resistência. Eu acho que me pega mais ainda, né? De saber que, de certa forma, essa terra também está manchada com sangue. Bom, vamos andando aqui enquanto vocês vão apreciando as belezas naturais. E hoje o rio está muito bonito. Ele é meio esverdeadinho mesmo, mas ele está muito cheio, assim. Acho que foram semanas bem chuvosas. Inclusive ele está passando abaixo de nós agora aqui, ó. O medo que eu tô de perder essa câmera é brincadeira. Aquele takezinho do começo me pegou. Também, antes ainda de entrar na história, por favor, deixe o seu like, deixe muitos comentários, né? Comente sobre esse vídeo, sobre o que você achou, e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui no Beraldo Anda. O pessoal vai sair de barco ali. Pessoal, vamos voltar ali para 1911, 1912. Essa região que a gente está agora
que é o sul do estado do Paraná, limite com Santa Catarina, uma região bem no centro-sul do estado, é perto de Palmas, é perto de São Mateus do Sul, sei lá, perto relativamente perto de Pato Branco, se você pensar assim, se for uma referência melhor. Ela, nessa época da guerra, ela era uma região contestada, né? Por isso o nome. Era uma região de disputas entre os governos do Paraná e o governo de Santa Catarina para simplesmente de quem era essa região, né? Tanto que em 1911 essa região, na verdade, ela pertencia ao Paraná, né? E não só ao município, eu falo quase que toda aquela tripinha oeste de Santa Catarina pertencia ao Paraná. E daí, mas era tipo, pertence, mas está em disputa, tá ligado? Pertence, mas, sei lá, não aceito isso muito bem, diziam os catarinenses. E então, tipo, primeiramente tinha esse clima, né? E por que eles contestavam? Por que eles queriam essa região? Porque era uma região muito rica para o cultivo de erva mate, né? Era muito rica para os cultivos das culturas econômicas que estavam sendo produzidas naquele período histórico. Olha o rio, que lindo! Então, os governos eles estavam realmente disputando aquelas regiões, né? E nessa mesma época foi construída, teve início uma obra da ferrovia que ligaria São Paulo até o Rio Grande do Sul. Que, se eu não me engano, a companhia que ia fazer, o empreiteiro, era um empreiteiro estadunidense, agora não vou lembrar o nome dele, mas acho que o nome da empresa é American Railway, ou Express Railway, alguma coisa assim, sabe? Então, quando essa empresa veio para cá para executar essa ferrovia, né, essa ponte toda, e já veio ali para frente a estação, isso tudo, ligando até o Rio Grande do Sul, obviamente vieram muitas pessoas trabalhar aqui, né? Como foi, por exemplo, em Brasília, né? Quando foi construída a nova capital, nessa região que era não tanto ocupada assim, como recebeu um fluxo enorme, gigantesco de pessoas, né? E além disso, além de receber muitas pessoas, as pessoas que já estavam aqui foram tremendamente prejudicadas, porque quando a rodovia foi implantada, eles tiveram que basicamente desalojar, tiveram que remover os sertanejos, as pessoas que moravam nessa região. Removeram também muitas pessoas ricas, né, donos de terras que tinham terras ao redor da rodovia. Por quê? Porque como um benefício dessa construção, o governo brasileiro falou assim para American Railway, né, para o empreiteiro: cara, você faz a ferrovia, vou ficar confundindo o vídeo todo, desculpe. Você faz a ferrovia e daí você pode explorar 30 km para um lado e 30 km para o outro da ferrovia. Você pode extrair madeira, pode extrair o que você quiser. Aí o cara falou amém, ou do inglês amen, né? E daí, acho que, se eu não me engano, foi criada a Lumber, que é uma empresa desse mesmo dono, esse americano, para extração, para exploração de madeira. E isso causou um impacto muito negativo na região, né, que é você desalojar, que é você despojar milhares, centenas de milhares, não, milhares, dezenas de milhares talvez, de pessoas que moravam e tinham terras nessa região. Então aí já começou um tumulto, né? Aí já começou movimentos de revolta, né? Movimentos de questionamento, né? Muito por parte ali dos sertanejos, tanto pelos senhores donos de terra, né? Bem, finalizada a construção da ferrovia, teve outro grandíssimo problema, que é o que aconteceu também em Brasília. Simplesmente todos os trabalhadores perderam seus empregos. Eles vieram aqui, milhares de pessoas vieram para essa região, né? Não só a União da Vitória, não só a Porto União, mas toda essa região entre Paraná e Santa Catarina, para construir essa ferrovia. E acabou a obra, acabou o emprego deles, não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, estavam desalojados, né? E já estava uma situação, um movimento
rebelde se criando, um movimento de revolta, né? Já estava criando esse clima na região, e também o que ajudou daí a aglutinar todas essas insatisfações foi uma presença messiânica. O que é uma presença messiânica, queridos e queridas? Eu vou ali no meio só para mostrar a ferrovia, mostrar que ela ainda existe, não passa trem, mas foi isso aqui que a galera estava construindo, tá? O movimento messiânico era muito comum nessa época do fim da monarquia, né, início da república. Inclusive, hoje estou gravando dia 15 de novembro, proclamação da república. Que irônico, né? Não foi planejado isso. Era muito comum, e eu acho que o maior exemplo é a Guerra de Canudos, onde uma figura messiânica, né, um monge, um padre, ele tem um poder político também, um poder de influência local muito grande, né? Então ele vem ali, começa a realizar milagres, começa a realizar feitos, né? O messianismo, acho que no Brasil nessa época, ele é uma mistura de catolicismo e uma mistura de xamanismo, né? E isso, inclusive, eu acho isso muito legal, né? Essa parte de você pegar a religião dominante na época, que era o catolicismo, né? Sempre foi no Brasil, depois da evangelização dos povos nativos, e você misturar com a sabedoria indígena, a sabedoria da terra, né? Então era meio que um catolicismo xamanismo, assim, de curandeirismo, essa coisa toda. E aqui nessa região tinha, antes desse rolê todo, o João Maria, que era esse líder messiânico, né? Ele morreu, e nessa época dos conflitos, nessa época que a galera estava se revoltando, surgiu José Maria. E o José Maria, ele também tinha essas características messiânicas, né? De curandeiro, de quase um xamã católico, aquela coisa toda. E também ele alegava ser, não propriamente uma reencarnação, mas uma continuação do monge João Maria. Se eu confundir, me desculpa, tá? Você pode deixar aqui nos comentários. E como ele alegava ser essa continuação, já trazia todo esse ar místico, né? Esse ar de revolução, esse ar de mudança, esse ar de algo novo para nós, seguidores de José Maria, sabe? Então, José Maria começou a reunir muita gente, assim como foi em Canudos. Cara, é bizarro o quão semelhante é o Contestado com Canudos, né? Só acho que Canudos, além da repercussão do livro, né, acho que dos Sertões, agora esqueci o nome, do Lima Barreto, deixa aí qual é o livro que retrata, mas de um ponto de vista jornalístico, a Guerra de Canudos. Eu acho que são os Sertões do Lima Barreto, mas eu não tenho certeza. Ou do Euclides da Cunha, agora fugiu. Olha aqui, detalhes dos trilhos. Inclusive, cheguei aqui na antiga estação, e eu quero que vocês reparem a arquitetura antiga. Ela não é uma estação, obviamente, mas ela é um espaço público, né, de reunião, de feira. Já vi algumas feiras aqui, eventos, e daí eu mostro também a divisão dos dois municípios. Então esse monge começou a juntar as pessoas, primeiramente pelo contexto religioso, né, o contexto xamânico, de milagres. Os sertanejos eram pobres, necessitados, né, sem trabalho, despojados de suas terras. Então eles se juntaram, né, ao José Maria, ao monge José Maria, e eventualmente a pauta ficou também política, né? Não tinha como não. Uma pausa na história, pessoal. Desse lado aqui é a União da Vitória, onde está pintadinho inclusive, e desse lado aqui é Porto União, em Santa Catarina. Então a gente está exatamente agora no Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina. Acho que vocês entenderam, né? Bom, vamos então entrar aqui na estação. Aqui passavam os trens, né? Essa ferrovia ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Como as pessoas estavam todas fodidas, né? Não tem outra palavra, a pauta do monge, como ele era um líder dessas pessoas, ficou também uma pauta política, né? Uma pauta por direitos, né? Daquela forma mais ali início do século, né? Mas uma pauta
pelo direito da terra, né? O direito dos que nasceram ali, aquela coisa toda. E o governo da República, a nova República, não gostou muito disso, né? Na verdade, não gostou nada disso. Até tendo a experiência de Canudos ali no currículo, já deslocou logo de cara uma força militar para não, eu não sei nem qual que é o termo, sabe? Não é nem apaziguar. Foi deliberadamente acabar com aquele movimento, sabe? Dispersar. Foi uma força militar para dispersar as pessoas que estavam reunidas ali com o José Maria. Enfim, veio uma delegação e aconteceu algo muito semelhante a Canudos de novo, que foi um massacre das forças da República, né? Um massacre das forças do Estado, do governo, incluindo a morte ali do general, do líder ali da missão, o senhor João Gualberto. Inclusive tem uma mega avenida em homenagem a esse mano, que ele veio para cá basicamente para exterminar esses sertanejos, esses camponeses que estavam se reunindo e demandando melhorias de vida. Eu acho que aqui é uma outra parte da estação, vou passar pra gente dar uma olhadinha, bem cuidadinha, bem bonita. E lá na frente tem mais umas esculturas que eu vou passar também. Bom, vindo essa tropa aí sendo exterminada, né, sofrendo grandes baixas, então o governo mandou um número bem maior de tropas, né? Um número considerável, né? Um exército. Então, aqui em União da Vitória e várias cidades desse entorno foram bases militares, né? Onde as tropas vinham, acho que trouxeram metralhadoras, canhões, sabe? Artilharia pesada para lidar com camponeses, lidar com sertanejos, lidar com pessoas da terra que exigiam condições de vida melhor. E daí o lance, né? Por que foi um conflito tão sangrento, além dessa armação toda, mas é que o sertanejo conhece o mato, né? Ele conhece a terra e ele conhece as matas de araucárias, ele consegue lidar com o clima frio e úmido dessa região, e o exército não conseguia, não tinha essa preparação. Então o que aconteceu foram diversos conflitos, né? Diversas batalhas, diversos embates foram travados nessas terras, e não só aqui nos arredores do município, mas um pouco mais para longe, perto de Contenda, os rebeldes, né, então chamados, eles também se reuniram perto de Palmas, aqui no Paraná, né, hoje no Paraná, então foi isso que escalou muito os conflitos, né, escalou muito. E ainda com a presença do monge, né, do José Maria, isso tinha um aspecto bem maior do que só uma rebelião, né? Ele tinha um aspecto de um novo paradigma de mundo, ele tinha um aspecto de exercer direitos, ele tinha um aspecto de missão divina, tá ligado? Que se juntava a todas essas outras pautas também, sabe? Inclusive, Porto União, capital estadual do Steinegger, capital do Xixo. O Xixo, pra quem não sabe, é basicamente um tipo de espetinho. Ó, vamos aqui ver esse monumento, o que ele fala, se é alguma coisa sobre essa história. Acredito que sim. Brasão. Simbolismo. 5 de setembro de 1917. Acredito que foi quando acabou as batalhas, né? Quando foi restabelecida a ordem. Ó, pessoal, aqui eu não vou ler tudo, obviamente, desculpe, mas tem a explicação certinho, um resuminho do que aconteceu nessa região, que foi entre 1912 e 1916. Aqui a gente está em Porto União, né? Então tô falando especificamente sobre essa cidade aqui em Santa Catarina. Bom, eu vou andando aqui mais pra frente, essa aqui foi a estação, e eu vou mostrar aqui, por curiosidade também, o centro de Porto União. Lembrando que elas são divididas pela linha do trem, né? Não pelo Rio Iguaçu. Inclusive é uma cidade que tem vários prédios antigos, vários prédios históricos, assim. Então é bem legal também a gente ver os reflexos disso de alguma forma no município, né? Tem alguns murais, alguns quadros por aí também,
que falam do contestado, né? Bom, pessoal, basicamente voltando sobre a guerra, né? Não tem como comparar, né? Por mais que as tropas sertanejas, as tropas camponesas conseguiram resistir, conseguiram entrar para meio do mato e lutar, né? E causar ainda baixas nas forças do exército do estado, mas ainda não é desleal, sabe? É desleal. E ali em 1915 as tropas federais elas conseguem destruir os principais redutos do movimento messiânico, conseguem acabar com os últimos focos dos rebeldes, né? Então, de alguma forma, enfraquece o movimento, e daí em 1916 as disputas cessam, né? Com muitas mortes, se estima que podem ter morrido ali cerca de 8, 10 mil pessoas nesses conflitos, né, entre sertanejos e as tropas do Exército Federal, mas acredito que 80% das mortes foram dos sertanejos mesmo, né, pessoas simples, pessoas do campo, lutando com o que tinham, né, para resistir de alguma forma. E daí, dadas as disputas, dados os conflitos e dados também a contestação pela terra, né? Lembrando que, tipo assim, o movimento messiânico, ele foi mais uma fagulha nesse montoeiro de palha, de lenha que estava prestes a queimar, sabe? Que já tinha disputas da terra, já tinha disputas sobre se era do Paraná, sobre se era Santa Catarina, já tinha um clima ali de desconfiança dos monarquistas com a nova república, com o governo federal. Então isso tudo foi mais uma fagulha para explodir isso, e quem sempre sofre, né, que sempre se ferra é o povo, com certeza, né? O senhor estadunidense lá da Railway e da Lumber deve ter lucrado horrores, né? Isso não deve nem ter chego para ele direito. Se chegou, foda-se, né? E acho que é interessante a gente acabar este passeio aqui histórico pelas ruas de Porto União falando sobre como a gente não sabe muito desses rolês, né? A gente não sabe muito dessas histórias, por mais que a gente com certeza viu sobre isso na escola, né? Sobre o contestado e tal, mas não é marcante pra gente, sabe? Não sei lá, não, parece que não fixa na nossa memória. Não sei se é daí pelo tipo do jeito que é contado, eu não sei se é por causa da importância que o currículo escolar dá para a história, mas a gente não sabe sobre isso, né? A gente não tem isso bem gravado no nosso HD mental, e é ideal, né? É essencial para a gente conhecer a nossa história e saber das lutas, saber das guerras, dos massacres, para poder lidar com isso, para poder enxergar quais foram os erros, quais foram os acertos, né? O que levou tudo a isso, para não repetir essas atrocidades, né? Não repetir essa expurgação dos direitos dos camponeses, dos trabalhadores de suas terras, né? Bom, eu finalizando por aqui, nessa pracinha, que tem inclusive uma estátua do primeiro monge, João Maria de Jesus, que inspirou futuramente ao José Maria, o líder da rebelião. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante aqui pro canal, me ajuda demais, engaja muito o vídeo, né, e divulga para outras pessoas. Também se inscreva se você ainda não for inscrito no Beraldo Anda, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, João Maria. Não responda, pelo amor de Deus, senão eu dou um pulo. É nóis.